Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e um grande privilégio para nós, quando chega essa hora. Sempre estamos juntos, meditando na palavra, buscando acrescentar a nossa fé, acrescentar mais a nossa estatura de um varão perfeito, porque é algo que cresce, de acordo com o que Jesus disse, fé é algo que cresce. Ele chegou a dizer que ela é tão pequena quanto um grão de mostarda. Veja, e o fenômeno do grão de mostarda é que essa semente não se pode misturá-la ou hibridá-la com mais nada. Ela não se deixa misturar. E ela cresce até tornar-se uma árvore. Aí então os pássaros vêm aninhar-se nessa árvore. Ora, para que um pássaro faça um ninho, tem que ser uma árvore grande. Isso é para dar a ideia que quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nós meditemos nela, com dedicação, diariamente, sem permitir que a dúvida entre em nosso coração, não permitir que interpretações, filosofias, coisas humanas entrem em nosso coração, mas apenas a palavra pura. Por isso que a verdadeira igreja está comparada na Bíblia a uma virgem. Uma virgem porque ela não conhece nada que são doutrinas, credos, dogmas, coisas humanas. Ela conhece apenas a palavra, porque a palavra lhe é revelada pelo Espírito. Veja, e ela se alimenta da palavra. Jesus disse, o justo da sua fé viverá, falando através de Paulo. De formas que a verdadeira igreja, à medida que ela se alimenta da palavra, à medida que a palavra lhe é revelada, ela vai se enchendo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é comparado ao azeite. E era o azeite que mantinha as lâmpadas acesas. Então, quanto mais da palavra, por revelação, mais azeite. Quanto mais azeite, mais luz. Luz para iluminar o nosso caminho. Veja, Mateus capítulo 25, nós temos a parábola das 10 virgens. Veja, mas à meia-noite, versículo 6, capítulo 25, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Por isso que o arrebatamento é uma revelação. Ninguém sai ao encontro de Jesus sem ter a revelação. Ninguém se levanta para ir ao encontro de Jesus para o casamento, para o arrebatamento, veja, sem ter as vestes nupciais, sem estar preparado para o casamento. Veja, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Lâmpada, a palavra é a lâmpada para os meus pés, disse o salmista. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Muitas pessoas começaram lá atrás, despertadas, se levantaram para seguir essa mensagem. Mas no meio do caminho se deram conta de que não possuem o que pensavam que tinham, porque a luz que elas tinham foi se apagando, porque não havia azeite. Logo estavam confusas, não sabiam mais em quem crer, e foram até mesmo enganadas por falsos profetas. Veja, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que o vendem. Veja, e comprai-o para vós. Veja, e tendo ido elas comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então veja, o arrebatamento da igreja, veja, também está aqui exemplificado no encontro com o Senhor. Veja, ele vem para o casamento. Ele vem para acoplar a cabeça ao corpo. Ele vem para
essas núpcias de acordo com a profecia, para as bodas do Cordeiro. Veja, e é exatamente o Espírito Santo em nós que nos colocará na plataforma do arrebatamento. Veja, e ali diz no texto, as que estavam preparadas. Veja, as que estavam preparadas são aquelas que ouviram a voz de Malaquias capítulo 4, porque Deus enviaria um profeta para despertar essa verdadeira igreja de acordo com a Escritura. Veja, teve que haver uma voz apontando para cima, teve que haver uma voz para despertar as 10 virgens. Veja, porque elas estavam dormindo. Então, por isso, a necessidade da revelação. O que faz a revelação? Desperta. A revelação traz fé. A revelação traz entendimento. A revelação traz preparação. Então, diz o profeta na mensagem, o arrebatamento, parágrafo 129, citando 2 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor, veja, descerá do céu com alarido. Veja, em sua descida. Ele não poderia trazer o arrebatamento sem que houvesse uma preparação. O que prepara a igreja? A mensagem. Sem a mensagem não há preparação. Veja, e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem. Uma voz, essa foi a mensagem. Um alarido, uma voz e uma trombeta. Então tem que acontecer essas 3 coisas antes que Jesus apareça. Antes de nossa reunião com Ele. Antes de nosso encontro com Ele. Por isso a mensagem profética vem trazer a revelação da hora, a revelação do momento, a revelação do tempo da preparação. Veja, Jesus fará todas essas 3 coisas quando Ele estiver descendo. O alarido, o que é um alarido? É a mensagem saindo primeiro. O pão vivo da vida produzindo a noiva. Então veja, a nós não importa quantos estão descrendo, quantos já foram embora, quantos já se apostataram. Porque a Bíblia fala que haveria o tempo da apostasia. Apostasia é abandono da fé. A virgem prudente, ela não vai abandonar a fé, porque ela tem o azeite, ela está preparada, ela está despertada, ela tem a revelação, ela recebeu o poder da transformação. Veja, um alarido, o que é o alarido? Repetindo, é a mensagem saindo primeiro. O pão vivo da vida produzindo a noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer a coisa. Ele nunca muda sua diretriz. Ele nunca muda seus modos. Deus é imutável. Em Amós 3,7, ele disse que não faria coisa alguma na terra, até que primeiro a revelasse aos seus servos, os profetas. Veja, e exatamente tão certo quanto ele prometeu isso, ele o fará. Deus rega a sua palavra diariamente para cumprir. Então, o que preparou a Virgem Prudente? As que estavam preparadas, a mensagem, a voz, o alarido, o profeta. A noiva capta a revelação e ela é despertada. Ela se prepara, ela é edificada, ela se levanta para ir ao encontro do esposo. Nós estamos indo ao encontro dele, nós já estamos despertados, nós recebemos a revelação. Veja, Malaquias capítulo 4, eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o dia, o grande e terrível dia do Senhor. Agora lembre-se, a mensagem está prometida. E quando todos esses mistérios foram todos tão embrulhados por um bando de eclesiásticos, requer-se-á um profeta direto de Deus para revelar isso. E isso foi exatamente o que ele prometeu fazer. Veja, agora lembre-se, a palavra do Senhor vem ao profeta, não ao teólogo. O profeta, ele é o refletor da palavra de Deus. E não pode dizer nada, ele não pode dizer seus próprios pensamentos. Ele só pode dizer o que Deus revela. Até mesmo o profeta Balaão, quando ele foi tentado ser vendido, vender seu direito, ele disse, como pode qualquer profeta dizer alguma coisa, senão o que Deus lhe pôs na sua boca? É uma boa coisa que Deus faz. Você não pode dizer nada mais. Você nasce assim, não mais do que você poderia.
Então veja, um profeta, a boca de Deus. A mensagem não tem acréscimos, a mensagem não tem interpretação humana, a mensagem não é a opinião de um homem, a mensagem são os pensamentos de Deus para produzir a fé de arrebatamento nas nossas almas. Irmão, considere isso. O que faz a revelação por nós? Desperta, prepara, fortalece, transforma, nos faz olhar para cima. A igreja está baseada sobre a revelação de quem é Jesus Cristo nesse dia que nós estamos vivendo. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deixe aí o seu comentário, deixe o seu gostei ou não gostei e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.